Salve galera, aqui é o Dades Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos falar do cabuloso, né? Como sempre, mas antes, aquele mesmo blá. Deixa o like, comente, compartilhe, ajude o canal Cruzeiro Velho Raposo, ajude os canais parceiros, né? E canal do Cruzeiro, deixa o like é muito importante. A nossa meta agora são 2.500 inscritos, já estamos caminhando para isso, né? E conto muito com a ajuda de vocês. Bom, terminado o jogo, né, do Cruzeiro, né? Hoje já é terça-feira, já passou tudo. Mas o que ficou foi a entrevista lá do presidente do Atlético Goianiense, assim, muito abatido, alegando que poderia ter ganho o jogo, que o time do Cruzeiro dava para ganhar, etc. Esse cidadão, sempre que pode, ele dispara contra o Cruzeiro. É normal isso já. Eu acho até que ele é cruzeirense, porque lá em Goiás, o Goiás foi colonizado por mineiros e paulistas, né? Então, a maioria é mineira que está lá. Então, ele deve ser cruzeirense enrustido. Que, puxa vida, ele não perde a oportunidade para falar mal do Cruzeiro. Acho que o sonho dele é estar gritando 0-0-0. Mas faz parte, né? Futebol é isso mesmo. Agora, vamos agora nos preparar para o dia 16, jogar contra o União La Calera, né? Cascalho, né? Esse time é ligado a uma fábrica de cimento. 6 clubes juntou para formar um, pra você ter uma ideia. E esse jogo é o jogo da classificação. O Cruzeiro, vencendo a partida, ele está automaticamente classificado como segundo. Para ser campeão, ele tem que torcer por um tropeço da Universidade, que vai jogar em casa contra o time colombiano. Vocês acreditam que ele vai tropeçar? Eu não acredito. Então o Cruzeiro vai ter que contentar com o segundo lugar e vai ter que procurar vencer o próximo adversário. Aí pode ser N opções, entre eles o próprio Libertad do Paraguai. Mas, como eu repito, né, Cruzeiro joga time para jogar jogos grandes. Então não me assusta, em hipótese alguma, jogar contra um time grande. Agora, vamos falar de contratação, né? As bolas das vezes. Coutinho, né, sendo soldado. Mina, aquele zagueirão muito bom, sendo soldado. Robertinho, treinador de goleiro, né? Esse até já se despediu do pessoal lá no Santa Clara. Então a possibilidade é muito grande dele vir sim, né? E obviamente, né, gente, o Cássio, né, que não quer ficar mais no Corinthians, está saturado do Corinthians. É normal, né? Muitos anos desgasta a relação, mas é um grande goleiro que está num momento delicado, talvez seja até por essas inseguranças, essa problemaiada lá no Corinthians. E ele vai provavelmente vir defender o Cruzeiro em julho. E com o Robertinho aí, até os goleiros da base e os reservas vão ficar bem treinados. Então a gente tem que contar com isso, né? Para que tudo dê certo, o Cássio venha, né, e possa vestir o manto azul celeste. Vai ser bom, tá? É um goleiro muito experiente, vencedor por natureza, e cheio de títulos em seu currículo. E isso é muito importante para um time de futebol, não tem dúvida nenhuma. Aquele jogador que tem muito título, ele acrescenta muito para o time, é demais mesmo. Pedro Lourenço é treinador, empresário de coisas grandes, enxergar, ter uma visão além do futuro. Ele gosta de investir e de arriscar. Lógico que ele não vai fazer besteira, isso ele não vai fazer, ele como empresário não vai fazer isso, mas ele vai investir à altura, para que o Cruzeiro tenha um time igualmente, né, à altura, não tem dúvida nenhuma. Mas falando sobre o jogo, né, de quinta-feira, né, dia 16, contra o União La Calera, a torcida tem que ir para o estádio, lotar o estádio, gritar e ajudar o Cruzeiro a classificar, porque caso o Cruzeiro dê tempo de contratar, nos playoffs pode escrever.
Porque antes da outra fase tem o playoff, exatamente com aqueles times que vêm da Libertadores. Então, nos playoffs pode escrever jogador. Ah, mas o Cássio já jogou lá na Sul-Americana pelo Corinthians. Jogou, primeira fase. Mas, igual eu comentei agora, se houver o playoff, ele pode ser inscrito. E vai agregar muito a esse time do Cruzeiro aí. Um grande goleiro. Vai ter suas dificuldades no início, porque é uma mudança, né? Tem a adaptação familiar, futebol não, familiar, à cidade, aos costumes, mas no geral vai se adaptar, vai estar bem e vai ajudar muito o time do Cruzeiro. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, não. Nenhuma. Agora, que o Cruzeiro, estava vendo aquele estádio, gente, lá do Atlético Goianiense, estádiozinho bonitinho, para 12.500 pessoas. O Atlético Goianiense mandando jogos da Série A ali. O Cruzeiro poderia fazer um estádio na Toca da Raposa ali para 18.000 pessoas. Poderia, para jogar lá o Campeonato Mineiro, esses jogos em menos público. E teria um lucro maior do que jogar no Mineirão. Eu acho que o Cruzeiro não deveria morrer essa ideia de construir um estádio ali na Toca da Raposa, não. Esse é o estádio bonitinho, só com um anel só. Aquele é para 12.500 pessoas. Mas a Toca não, a Toca dá para fazer até para 15.000, 20.000. Então, pega essa ideia, amadurece essa ideia. Porque sensacional aquele estádio, pequeno, mas acolhedor. Era isso que o Cruzeiro tinha que ter, esse estádio para jogar o Campeonato Mineiro lá. Tirando o Clássico, os demais jogos jogaria lá. Seria uma economia, é só lucro para o Cruzeiro. Aquele estádio serve de modelo para o Cruzeiro no futuro, do que o Cruzeiro poderia ter. Isso, assim, seria sensacional para o time do Cruzeiro. Até porque existem muitas competições que o Cruzeiro participa, como, por exemplo, Sub-23, Sub-21, feminino. Os times do Cruzeiro tudo está jogando em Nova Lima e outros lugares. Por quê? Porque não tem... Porque é difícil jogar no Mineirão, fica caro jogar no Mineirão. Então, o Cruzeiro poderia e deveria criar um estádio ali, transformar o estádio ali do centro de treinamento da Toca 1 num estádio. Tranquilamente poderia fazer isso. E todo mundo treina na Toca 2, que é muito grande, tem punhado de campo lá, construir CT lá para a base, sem problema algum. Fica essa dica aí, um grande abraço para vocês. Fui!